Fala, meu povo, tudo bem? A paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui com o nosso convidado especial, o nosso irmão Davidson. Ele vai se apresentar para vocês, tá bom? Deus abençoe. A paz do Senhor Diego, a paz do Senhor a todos. Meu nome é Davidson Rodrigues, tenho 22 anos. Hoje, pela graça de Deus, trabalho na internet, né, apresentando Cristo através do humor, né, dessa forma apresento a Cristo. Congrego na Igreja Jesus Cristo Vive, ali é onde eu sou pastoreado, sou direcionado naquilo que Deus tem, né, sobre a minha vida, sobre o meu ministério. Muito bom, Davidson, legal. Fico muito feliz de você ter aceitado o nosso convite, de uma forma muito especial, de você estar conosco aqui hoje. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre a sua história, sobre o seu meio de transição, porque você falou assim que depois de você se converteu e depois você começou a fazer vídeos, né? Vídeos na internet. E através desses vídeos você consegue alcançar as almas também. Sim. Eu conheci Jesus, eu era muito novinho, eu tinha meus 9 anos de idade quando eu conheci Jesus, através de um folheto na rua, né? Hoje em dia é difícil ver a pessoa entregando folheto na rua, né? Forma de evangelizar, né? Mas isso ganhou eu e a minha casa para Jesus no tempo. Sim, muito legal. E ali eu cresci, ali eu me apaixonei muito por Jesus, muito novo, eu me apaixonei muito por Jesus. Nos aprendizados da escolinha, né, e tal. E Deus começou a tratar comigo de uma forma muito especial. Eu lembro que ainda quando eu cheguei, né, na igreja, que eu comecei a conhecer o que era Cristo, o que era aquele meio, né, eu lembro que Deus usou uma pessoa e disse assim pra mim, me deu um abraço e falou assim, Deus tá mandando te dar esse abraço, e esse abraço é o abraço que o seu pai nunca te deu. Sim. E, de fato, aquela pessoa não sabia que eu fui criado só pela minha mãe. Então, minha mãe foi mãe e pai. Eu não tinha um pai presente, né? Sim. Então, Deus se apresentou dessa forma pra mim. Era Deus dizendo assim pra mim, eu sou teu pai. Você não é mais órfão. Sim. Esse abraço que eu tô te dando é um abraço de pai. E naquele momento eu fui tocado poderosamente, quis me batizar. Sim. E Deus ali começou a fazer um grande mover dentro na minha vida e na minha casa, né? Sim. Aí o que levou, qual foi o pensamento que você teve? Falou assim, não, eu já prego a palavra já normal nas igrejas, nos púlpitos, como convite, congresso, entendeu? Agora, o que te levou a ser um influenciador, influenciar pessoas? Olha, eu já pregava, né, como você disse, sim, e Deus já me levava em alguns cantos para ministrar a palavra, e eu lembro que em um momento da minha vida eu comecei a falar, Senhor, eu preciso que mais pessoas sintam o que eu sinto, vivam o que eu estou vivendo, e eu queria muito que o Senhor permitisse que eu fosse um porta-voz da sua palavra de uma forma mais expansiva, né, de uma forma que eu alcançasse mais gente, que eu não ficasse só em 4 paredes, né, não fosse chamada ali, chamada aqui, ficasse em 4 paredes, que a gente sabe que é um ministério também, Deus levanta muita gente para assim. Eu falei, mas Senhor, eu queria poder falar do seu nome e levar de uma forma mais expansiva, onde eu alcance aonde os meus pés não estão, mas a minha voz vai estar. Sim, legal, tremendo. Porque é igual você falou, né, no caso, hoje em dia, né, também nos tempos pra cá, a internet ela se tornou um meio de artifícios, né, também para nós podemos usar para transmitir a palavra de Deus, né. Sim. Então é uma coisa muito interessante. Então conta mais um pouquinho a sua transição então para nós, como é que foi o seu começo, o seu início, né? Porque no início é tudo difícil, tudo muito difícil, com dificuldade, né? Mas sim, eu creio que se Deus ele sempre vai dar a vitória, né? Se sim, o projeto, quando ele é de Deus, não tem falha nenhuma. Sim, é verdade. Ali no ano de 2021 eu comecei a tentar fazer alguns vídeos pra internet, né? Sim. Só que às vezes a gente tá com intuito, tá com desejo, só que o nosso coração, na verdade, ele tá com outro. Sim. E eu lembro que eu tava tentando fazer vídeo, eu lembro que eu tava tentando postar algumas coisas e Deus sabia do meu coração. Então, na verdade, no começo, eu não estava totalmente focado em expandir, na verdade, a palavra, mas às vezes é ser reconhecido. Nós, como seres humanos, temos esse mal, temos esse erro, sim, sabe? Ter o reconhecimento, ter a nossa imagem, né? Exposta, né? Porque a gente quer se mostrar. Infelizmente, o ser humano tem isso. Infelizmente é do eu, né? Exatamente, do eu. E eu comecei a fazer uma oração, falei, Senhor, me ajuda a tirar isso de mim, sabe? Para não ter esse desejo somente da imagem, mas sim, verdadeiramente, seja alimentado dentro de mim esse desejo da palavra ser expandida, ser espalhada. A partir do momento que Deus começou a me moldar e eu comecei a verdadeiramente colocar o Senhor lá em cima, Cristo lá em cima e diminuir a mim, aí começou a mudar. E foi quando Deus lançou a primeira promessa sobre a minha vida. Porque aí, quando você então se diminuiu, né, no sim, caso, se ajoelhou, sim, no caso, para conseguir alcançar aquilo sim, que é inalcançável, né, sim, que é o céu. Sim, né? Sim. Então foi interessante essa passagem sua que você fala que, no caso, você teve que matar o eu, né? Sim. Porque eu acredito que o evangelho, ele é isso, né?
o evangelho, ele tem que matar o eu, né? Sim, né? é verdade. Tudo aquilo que nós podemos fazer. Porque o povo fala assim que, na verdade, nós somos presos, né? Mas eles acham que nós somos presos. Sim. Porque, na verdade, nós somos mais livres do que eles. Sim, Porque nós não temos vícios nenhum, né? Exatamente, a gente pode escolher, né? Viver nisso ou de fato não viver nisso. Então, né, não é uma prisão não viver. Prisão é viver essas coisas, como droga, bebida e todo esse tipo de coisas, né? Sim, porque eles já estão presos a isso, entendeu? E nós não, nós temos fazendo isso porque nós temos direito de escolhas. Eles têm a dependência disso, né? E nós dependemos só de Cristo. Só de Cristo, exatamente. Continue falando um pouquinho da sua transição para nós. E quando eu comecei a fazer esse tipo de oração e aquilo começou a ser verdadeiro dentro de mim, foi quando o Senhor ele lançou a primeira promessa na minha vida. Isso eu lembro que foi no ano de setembro do ano passado. Sim. E Deus usou uma pessoa para falar comigo e disse para mim que ele ia começar a trazer cumprimento sobre a minha vida, sobre aquilo que ele já falava para mim, porque Deus ele sempre vai falando antes, né? Sempre Sim. Deus vai te direcionando, ele vai te levando em algumas coisas. Porque inicialmente o meu desejo já era um desejo de Cristo, só que ele precisava me moldar para que eu não crescesse e ele desaparecesse, entendeu? Ele já era um desejo de Cristo, porém eu tava com algumas intenções erradas, por querer se amostrar, isso de fato é... Porque o eu falou primeiro, né, no exatamente, caso, né? exatamente. Antes de você ser transladado, transformado, exatamente. O eu, a carne, né, falou primeiro, né? E esse é o erro, nesse tempo esse é o grande eu, sabe? Muitas pessoas querem estar lá em cima, e no meio do evangelho e tal, e não reconhece dentro deles, e isso tem que ser reconhecido, a gente tem que olhar para nós e falar assim, qual é a nossa verdadeira intenção? Sim. A gente precisa reconhecer isso. Isso não é vergonha nenhuma, isso é reconhecimento de como nós somos dependentes de Cristo para nos moldar a ponto da gente conseguir entender que a gente está num caminho errado aí. E a gente alinhar as coisas certas naquilo que Deus quer, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Eu costumo dizer que, no caso, a nossa vida ela transforma e ela funciona como GPS. Exatamente. Porque é o jeito que você tem mais entendimento. Porque o GPS, se você coloca uma rota para ele, destina uma rota, se você sair fora da rota, ele vai trazer você de volta para a rota. Exatamente. Quantas vezes você pode ir desviando da rota, ele sempre vai recalcular para te deixar na rota, para te colocar na direção. É verdade. Então eu creio que a vontade de Deus é da mesma maneira. Às vezes nós queremos atalhos, queremos algo que é, igual você falou, do próprio eu, Sim. própria carne, só que Deus ele sempre vai trazer nós para a rota de volta. Sim, vai recalcular e muda a rota de novo, e muda a rota de novo, até você entrar na rota direita. Sim. E quando Deus ele fez a primeira promessa, ele disse para mim que ele ia cumprir na minha vida aquilo que ele já estava fazendo, né? Sim. E eu lembro que Deus falou para mim assim, eu vou trazer sobre a sua vida o que eu trouxe para poucos. Porque ele começou a ver que eu estava aceitando aquilo que ele estava pedindo para mim fazer, né? E eu lembro que foi no congresso de jovens da minha igreja e Deus ele começou a falar para mim que ele ia trazer uma realização sobre a minha vida daquilo que eu estava orando. Sim. E só eu sabia o que eu estava orando. Só eu sabia o que eu estava pedindo. Secreto, né? Eu lembro que quantas vezes indo trabalhar eu falava assim, Deus, eu sei que eu fazia uma oração, eu conto, toda vez que eu vou ministrar para jovem eu conto esse testemunho. eu orava ao Senhor e falava assim, Senhor, eu sei que o Senhor não é velho demais para que não saiba mexer na internet, para que não entenda esse meio, né, de comunicação, o Senhor sabe de todas as coisas. Eu creio que quando eu postar o primeiro vídeo, eu sei que o Senhor será o meu engajamento, como o Senhor disse pra mim. Sim. Então eu sei que o Senhor fará que esse vídeo alcance as pessoas, né? Que as pessoas me vejam, mas acima de mim vejam o Senhor através de mim. Que o seu nome seja reconhecido, aquilo que o Senhor fez na minha vida seja reconhecido e as pessoas queiram essa transformação também. E o Senhor ele começou a me trazer essa promessa, até que eu falei assim, já que Deus prometeu, é uma das coisas que a gente às vezes não faz. Já que Deus prometeu, eu vou então dar o meu primeiro passo. Aí foi quando eu dei o meu primeiro passo e postei meu primeiro vídeo. Aí já no primeiro vídeo... Eu tinha acho que em torno de uns 1.500 seguidores. Tudo pra dar errado. Sim. Tudo pra dar errado. É porque Deus ele faz muito disso, né? Todo Deus cenário oculto. Exatamente. Todo cenário reverso. Exatamente. Aí ele faz disso o cenário reverso, senão é um cenário bom. Exatamente. E eu tinha 1.500 seguidores porque eu seguia as pessoas e... não sabia nem quem estava seguindo, mas seguia de volta. Então eu tinha 1.500 seguidores, não era nem de quem eu conhecia, que realmente me conhecia. Sim. Era daquela, né? Segue de volta e era aquilo. Sim, pra tentar algum engajamento, né? Exatamente. Era o eu lá de antes. Quando eu postei o primeiro vídeo que eu postei deu 79 mil visualizações.
Tremendo. Cara, eu postava vídeos com 800 visualizações e olha lá, isso eu tô falando de muito tempo. No primeiro dia bateu 70, no segundo, postei, ele começou a crescer, quando eu acordei no outro dia tava com 79 mil visualizações. Hoje ele tá com muito mais, né? Sim. Mas no tempo que ele viralizou, ele tava com 79 mil visualizações. Hoje tá uns 2 milhões. Hoje tá ali nos 400, 500 mil, meio milhão ali. Mas, milhão, mais ou menos. mas naquele tempo lá pra mim, eu falei, opa, o que é isso? Aí foi quando veio na minha mente, Aí eu sou você o seu lembrou engajamento. Da promessa que Deus fez lá atrás, dizendo pra você que ele seria o seu engajamento. Exatamente, que ele Tremendo. levaria os vídeos. Aí eu falei assim, já que Deus prometeu, já que aconteceu no primeiro, vamos postar o segundo, vamos ver o que acontece. Aí no segundo, 115 mil. Aí eu falei, Deus está no negócio. Porque aonde a indicação não chega, Deus ele vai lá e sopra o seu nome. Exatamente isso. Tremendo. Exatamente isso. E fui postando e hoje tô aí. Falando hoje... de Cristo no humor, lanço uma palavra, falo no stories. Hoje em dia, a minha oração, quando eu disse ao Senhor, Pai, eu queria pessoas que escutassem o seu nome através de mim, e tivesse essa expansão, hoje em dia acontece. Sim. O que eu achei também interessante, eu acho que foi um post seu que você fez, eu acho que foi com a sua sobrinha, ou foi com a sua irmã? Acho que foi com a minha irmã. Foi com a sua irmã, né? Que aí ela vai lá e fala assim, crianças normais ouvindo música. Isso, exatamente. Aquele ali foi legal, porque trouxe uma mensagem subliminar que possa entender também que as crianças, é como a Bíblia nos fala, né? Que ela pode ser ensinada certinho no caminho que deve andar. Então tem pra criança, tem pra jovem. Exatamente. E tem pra adulto. É bom que você já faz diversificado, Sim. que já alcança todos os... Alcança todos os públicos, né? Todos os meios. A gente não tira, de fato, que a criança é uma criança e que ela deve, né, assistir as coisinhas dela e tal, mas com total responsabilidade, mostrando sempre exatamente o que você falou, o caminho que deve andar. E a Cristo a todo momento ser mostrada, né? A criança. É bastante interessante Sim. esse nicho que você segue, porque igual você falou, né? Ele alcança todos os públicos. Sim, atinge, né? Atinge um jovem, atinge a pessoa de maior idade, as crianças. Tento diversificar. Aí, no caso, antes de fazer alguma coisa do tipo, você chegou pro seu pastor, comentou com ele antes? Não, ou ele já viu, já acordou, falou, tá famoso. Em todas as revelações, meu pastor estava. Ele estava. Eu tenho bastante vídeo na internet que dá essas revelações, né? Sim. Deus foi tão bom que foi no tempo de que tava ainda a pandemia, mais ou menos ainda assim. Então, minha igreja tem muitos idosos, então alguns não podiam ir, né? Então, ainda a gente manteve a live, mesmo depois que deu na pandemia baixada, bastante. A minha igreja ainda continuou fazendo live. E foi nesse período que Deus começou a falar comigo. E todas as vezes que Deus falava comigo, ele pedia pra ir lá na frente. E a pessoa falava no microfone. Tremendo. Então ficou marcado, ficou gravado. É uma coisa que... Onde foi desse? Aí eu tenho um vídeo, Deus falando exatamente o que eu tô dizendo aqui. Sim. Bastante legal, Sim. Porque a pandemia ainda... Sim. Foi um meio de escape pra ajudar, né? Foi pra ajudar. Porque ficou registrado. Ficou registrado aquilo que Deus falou. Não é uma coisa que eu só conto, né? Dá pra ver, tá lá, Deus falando. Porque tá registrado. Exatamente. Legal. Eu queria que você falasse um pouquinho também sobre como é que é em questão de viver assim agora, ser um pouquinho mais conhecido. Sim. Muito mais conhecido, porque quando você vai no anonimato, né, ninguém te conhece na igreja, é uma coisa, né? Sim, agora quando as pessoas te conhecem, é outra, Sim, né? isso é verdade. E qual que é a sensação? Como é que é o comportamento, né? Olha, assim, vou falar em questão quando eu vou numa igreja, assim... Eu vou te falar na minha igreja. Sim. Na minha igreja. Na minha igreja, como eu sempre servi muito na minha igreja, né? Eu sempre fui muito ligado à minha igreja, sempre fui muito de ajudar, de estar ali. Então o pessoal sempre gostou muito de mim, né? Sim. Sempre gostou muito de mim. Então não teve muita diferença, sabe? Sim. Em questão de, o David tá assim, eles se conhecem, eles vê, eles me acompanham, eles me seguem, curtem o que eu posto e tal, enfim. Sim. Legal. Só que já era, não teve aquela coisa de, porque tá famoso, agora eu gosto dele. Não, já tem essas coisas, sabe? Mas quando eu vou nas igrejas... Fora as outras igrejas. Visitantes, vai. Isso, que eu vou num congresso de jovens. Que eu vou só visitar. Sim. Quando eu entro e alguém me reconhece, né? A pessoa fica... Nossa, eu te vi no TikTok. Nossa, eu te vi no Instagram. A pessoa fica muito feliz, aí quer tirar foto e tal. Mas é o que eu falo, foi a minha oração lá do começo. Eu sempre tento manter... O pé no chão. O máximo possível. Pra gente não crescer um ego, né? O ser humano tem a natureza caída e a gente tem que reconhecer isso. Então a gente tem que tomar muito cuidado com... Sabe, eu fico feliz, tiro foto, aceito, né? Mas eu fico meio assim... Igual você falou, né? Eu fico meio retraído, sabe? Mas
Eu gosto bastante, né? A gente gosta quando a pessoa vem, quer tirar foto, reconhece, fala, nossa, gosto muito dos seus vídeos. Ou então quando mandam mensagem falando assim, olha, você postou tal coisa. A maioria dos influenciadores recebem isso, né? Quando estão ali com Cristo mesmo e são direcionados em vídeos e tal. As pessoas falam assim, nossa, eu tava com uma depressão muito profunda e tal, não sei o quê. E através de seus vídeos eu consegui rir, trouxe uma alegria. Nossa, eu assisti seu vídeo, não sei o que aconteceu, trouxe uma paz. Consegui rir de novo e tal. As pessoas mandam esse tipo de mensagem, sabe? Então também é bom, até porque o século do... Não sei se você vai concordar comigo, Sim. mas eu acho que sim, porque no questão do século agora, né? Essa doença que você acabou de falar, né? A depressão, a ansiedade, ela toma conta muito, né, dos nossos jovens de hoje, não só dos jovens também, mas infelizmente ele está conseguindo alcançar todos os tipos de idade. Todos né? os tipos de idade. E se nós olharmos no índice do Brasil, no caso, infelizmente, há muitas pessoas que tiram a própria vida, até conseguem se atentar com a própria vida por conta dessa doença, depressão, né? Sim, exatamente. A nossa acaba acontecendo demais. A gente que é influenciador recebe bastante esse tipo de mensagem de pessoas que sabem, eu tava muito triste. E a pessoa que ela começa a ser atingida por depressão, ela começa a se isolar. E o meio de escape muitas vezes é um quarto isso aqui. Sim. Então a gente que tá na internet falando de Cristo, a gente consegue entrar dentro do quarto dela sem realmente entrar. Através disso aqui. Então a gente consegue falar com ela, mostrar Cristo a ela, sim, dentro do quarto dela, aonde talvez o pastor dela não consiga chegar, porque talvez ela não deixe algo do tipo. Ou não conte o que ela tá passando. Porque esse problema, depressão, eu acho que eu acredito que é mais ou menos uma ansiedade, né? Porque a ansiedade é como se fosse o futuro, né? A pessoa ansiosa que prepara o futuro para ela. Sim. Entendeu? E a depressão pode ser algo que a pessoa antes sofreu algo, sim, entendeu? Ou pode ter se frustrado por algo, entendeu? Então a ansiedade e a depressão, pra mim, eu acho que ela anda junto, né? A grande maioria das vezes sim. A depressão normalmente, ela é muitas das vezes coisas que vêm de antes, sabe? Muitas das vezes problemas, situações que vai acontecendo no decorrer da vida da pessoa, isso vai causando um acúmulo e acontece, porque eu sei mais ou menos porque minha mãe teve depressão, ela teve depressão profunda, ela teve síndrome do pânico, ela teve todo esse tipo de problema. Então foi coisas que vieram do passado, que não foram tratadas, né? Sim. E acabou resultando em tudo que ela viu. A ansiedade, muitas das vezes, nós estamos vivendo numa geração que ela é muito precoce. Que é tudo muito pra ontem. Sim. Muito pra ontem, já. Muito pra agora. Entendeu? A geração de um clique, né? A geração de um clique, exatamente. Tudo pra agora. Você vê, e tudo coopera para o bem disso. Você vê, você vai ouvir um áudio no WhatsApp, você vê um áudio de 1 minuto, você acelera o áudio. 2x. 2x. Então você começa, o mundo de hoje, ele tá fazendo com que o povo comece a ser mais acelerado, sim, sabe? Você quer assistir alguma coisa, você quer fazer uma coisa, você acelera. Então isso tudo tá cooperando muito para que essa geração tenha esse nível de ansiedade muito maior do que o normal. Isso tá acontecendo muito. Aí isso acaba gerando também uma das causas que pode trazer a depressão, né? Exatamente. Isso, exatamente, que traz a depressão. E a pessoa começa, né, pensamentos de futuro também, o que vai ser, o que vai virar, o que vai acontecer, o mundo como tá. Tem pessoas que traz isso a cabeça, a gente conhece a palavra e diz, não vos preocupeis, né? Sim, A gente conhece, mas muita gente não conhece, não crê, e acaba ficando preocupado com o dia de amanhã e tal, o que deve comer, enfim, com diversas outras coisas. E acabam se alimentando disso. E isso acaba alimentando a pessoa, né? E a sim, pessoa começa a ser dominada por isso. Aí ela começa a se trancar no quarto. Um dos primeiros sintomas é esse, né? A pessoa ela começa a se isolar, né? Exatamente, quer ficar isolada, quer ficar mais quieta na dela. Aí isso vai agravando, até algum momento que ela vê que ela não consegue mais lutar com ela mesma. Ela não consegue mais. Ela não tem mais o domínio próprio. Porque ela chega ao ponto de querer tirar a própria vida, né? Aí ela chega ao ponto de tirar a própria vida. Mas aí, graças a Deus, agora vem nós. Aí vem nós. Que você falou. Exatamente. Que através dela isolada, nós não conseguimos entrar no quarto dela. Exatamente. Mas através do celular, exatamente, nós conseguimos fazer ela sorrir. Exatamente. E eu fiquei feliz também de você falar isso por conta de você também ver também que seu trabalho, ele tá dando certo, né? Porque ele tem retorno. Sim. Não é uma coisa que tá sendo vazia. Exatamente. É uma palavra que ela tá sendo pregada, né? E ela tá sendo alcançada. Tá gerando resultado. Quantas almas não salvou? Sim, aquela que tava trancada no quarto. É verdade. Que tava pensando no suicídio. Aí viu um vídeo seu, se alegrou. Exatamente. E começou a te seguir e ver que o mundo ele pode ser muito mais do que... Exatamente. Aquilo, né? Olha, eu ouvi uma coisa, em julho agora, desse ano, fui viajar para Goiânia num evento que eu fui, e eu ouvi a seguinte palavra. A gente sai, faz evangelismo, né?
fala de Jesus, prega a palavra, prega sobre o evangelho. Aí a gente volta pra casa, deita e dorme, certo? Certo. A internet não. A gente posta um vídeo hoje, deita e dorme. Mas aquele vídeo tá rolando. Tem alguém acordado e tá assistindo. Você tá dormindo e tem alguém ouvindo você falar de Jesus através da internet. Então quer dizer, vidas continuam sendo salvas o tempo todo e alcançadas por Jesus o tempo todo através da internet. Porque o vídeo tá lá. Então tem gente 2 horas da manhã, enquanto você tá dormindo, vendo seu vídeo. E talvez chorando por aquilo que você escreveu, por aquilo que você falou, por aquilo que você testemunhou. Você tá dormindo. E Jesus usando seu vídeo para falar com alguém. Por isso, então, é a necessidade de registrar, né? Exatamente. Porque aquilo que você deixa registrado, ele vira história. Exatamente. Exatamente. E às vezes essa história, ela pode tocar, alcançar almas. E Deus usa isso para poder falar com alguém. Exatamente. Alguém é curado, tratado e sarado por causa disso. E eu acredito também que seja uma alegria muito grande sua, né? Quando você recebe Demais. esse tipo de Demais. carinho, né? Esse tipo de retorno, né? Sim, demais. De ver como o que Cristo está fazendo, sabe? Isso é bom demais. Porque eu costumo dizer assim, no caso, se a palavra, ela nunca volta vazia, né? Nunca volta Pode vazio. ter 10, 20, 30 pessoas, 100. Nunca Se você volta estiver vazio. começando agora, tem umas 100, 200 pessoas. Mas eu acredito que quando a palavra ela é alcançada, alcança essa pessoa, né? Exatamente. Se alcançou uma pessoa das 100, ela já conta. Exatamente. Ela já vale, né? Exatamente. Eu comecei a tirar isso de mim quando eu comecei a perceber que, eu tinha 1.500. E eu não postava porque eu tinha 1.500. Sim. Aí eu comecei a pensar, peraí, então quer dizer, eu não tô querendo alcançar as 1.500 com Cristo. Eu tô querendo me mostrar para mais. Então quer dizer, eu não estava falando de Jesus, mas já tinha 1.500 pessoas ali. Se 10 pessoas fossem alcançadas, já estava bom demais. Aí foi quando eu comecei a reconhecer dentro de mim que eu estava no direcionamento errado. Aí quando eu comecei a falar assim, não, as 1.500 já tá bom, vou falar de Jesus. Aí foi quando Jesus fez. Aí foi quando ele começou a levar pra mais gente. Aí ele falou, agora você entendeu o propósito, agora eu vou te levar pra mais. Aham, entendi. Aí você vai passando. Começou a crescer. Exatamente. Depois que você reconheceu. Deus falava tanto comigo pra me tratar isso em mim, que eu tava passando, você vê, eu tava passando no Instagram, tava passando e vi uma foto. Aí tava escrito assim, fale de Jesus hoje, independente se você tem audiência ou não. Aí eu peguei, falei, é isso. Tem que falar de Jesus todos os dias. Né? Independente, tem 100 seguidores, fala de Jesus. Uma hora Deus, Leva seu pra vídeo 1000. atinge alguém, e mesmo que não 2000. leve pra 1000, atinge alguém que vai falar assim, fui salvo por causa disso aí que você falou. E isso já é válido demais, cara. O valor de uma alma a gente sabe. Quanto Porque custa. no caso, os antigos, né? Por exemplo, você prega a palavra, igual uma vez eu tive a graça de pregar numa igreja, aí eu preguei e um adolescente de 10 anos foi a transição de criança para adolescente, né? 10 anos de idade, ele foi e aceitou Cristo. Aí eu faz uns 10 anos que eu já prego o evangelho, né? Sim. Aí eu retornei nessa igreja, ele tava quase com 20 agora. Ô, glória. Aí ele falou pra mim, sabe aquele dia que tava no congresso que você fez o apelo? Então, Fala a verdade, isso não é Cristo me gratificante. alcançou. Porque nós chegamos, o evangelho é uma coisa que emociona também a gente, né? Exatamente. Porque você vê que Cristo, ele trabalha até na simplicidade. Ele né? trabalha, até isso é na verdade. simplicidade. Como eu tava dizendo até atrás dos batizadores pra você, que eu costumo dizer que nós não vivemos aquilo que nos proporcionamos. Na verdade, nós vivemos através da graça, né? Exatamente, a graça. Ai, se não fosse a graça. Se não fosse o favor não merecido, né? Exato. Mesmo nós não merecemos, ele nos alcança. Ele né? nos alcança. Isso Isso é aí verdade. é tremendo. Isso é verdade. Deus olha, eu vou falar, quantas das vezes a gente olha pra nós mesmos e fala assim, merecimento? Nenhum. Você olha o que Deus está fazendo e você fala assim, eu não mereço. Isso é a melhor coisa que o ser humano pode fazer. O reconhecimento. De falar que não... Não mereço. Porque um dia que você fala que você merece, aí você tá no caminho errado. Tá difícil, tá errado. Aí tá difícil. Tá difícil. Aí você pode cair na consciência que você tá errado. Exatamente. Aí quando Deus começa a cumprir, você começa a falar assim, não, realmente eu não mereço. Deus tá fazendo sem merecimento nenhum. Aí você entende o poder da sacrifício graça. cruz, né? O sacrifício da cruz, aquilo que Cristo fez por nós. Exatamente. Eu queria também perguntar pra você, no caso, qual foi o ponto-chave, assim, que você viu e falou assim, agora sim vai dar certo. Daqui em diante, quando você falou assim, agora, nesse momento, eu tô vendo que vai dar certo. Isso na questão Do engajamento. do engajamento. Isso. Quando Deus ele me fez a promessa em setembro, e eu decidi, falei assim, Senhor, o Senhor já fez a promessa, o Senhor já falou que vai acontecer, o Senhor já disse que o Senhor é meu engajamento, foi quando eu decidi, falei assim, agora eu vou dar o primeiro passo. Postei o primeiro vídeo. Quando ele começou a crescer, aí eu comecei a postar mais.
Olha, Deus é testemunho do que eu tô falando, e se você voltar lá nos meus vídeos, você vai ver. Sim. Nenhum dos vídeos depois... Inclusive, tá assim, ó, lá no meu perfil. Se você for lá no últimos vídeos, tá assim, ó. A profecia que eu recebi, o próximo vídeo, que eu comecei a postar. Tá ali a profecia. Hoje ela aumentou um pouco porque o pessoal que vai me seguindo, eles começam a entrar na página e começam a assistir, né? Mas tava ali em torno de uns 1.800 visualizações o meu vídeo. Quando eu postei o próximo vídeo depois daquilo que Deus falou comigo, bateu 79 mil. Então, logo no comecinho daquilo que eu tava postando, você ia ver os últimos vídeos. 1.800, 800, 600 visualizações, 500, 200, 100 visualizações. Depois da revelação, 79, 115, aí foi para 200, aí foi para 100, aí bati meu primeiro meio milhão. Acho que depois do 7º ou 8º vídeo, bati meu primeiro vídeo de 1 milhão. Né? Então começou a alcançar muito. E isso não tinha nem acabado o ano que Deus tinha feito a promessa, né? Isso foi em setembro. Eu comecei a postar vídeo em dezembro. Não tinha nem terminado. Foi tudo muito rápido. Foi então. tudo muito rápido. Porque Deus, ele é assim. Ele promete, quando ele te alinha, ele já tem pressa. Quer realizar. Aí quando... Isso foi em dezembro. Em dezembro eu já tinha batido 10 mil seguidores. Em dezembro eu já tinha batido. E eu comecei em dezembro. Aí que você viu? Aí que eu vi. Aí eu falei, agora tá indo. Agora Deus tá vai dar cumprindo. certo. Aí eu falei, Deus, continue me ajudando a me manter assim, e o Senhor vai fazendo da sua vontade. E como você mesmo disse, né? Jesus Cristo, Deus, Sim, exatamente. seria seu engajamento. Seria meu engajamento. E realmente ele foi meu engajamento. Porque hoje em dia tem muita gente querendo ganhar audiência, aí o que faz? Paga, né? Aquele negocinho pro vídeo patrocinar, aí o vídeo vai embora, né? Alcança algumas pessoas e tal. Eu não precisei fazer nada disso. O meu perfil é totalmente orgânico. Eu nunca paguei nada no meu perfil. Nunca. Não tenho cartão registrado lá. Nunca paguei nada. Ele é totalmente orgânico. Ele é totalmente Cristo, na verdade, né? Cristo que enviou todas as pessoas a assistir. Que chegaram, os vídeos que assistiram, tudo é ali. E a gente, como cristão, né, tem a total responsabilidade. Nem todo mundo que ouve a palavra, né, aquilo que a Escritura diz, de fato aceita. Porque evangelho é renúncia. É muito difícil chegar para uma pessoa e falar assim, isso que você está vivendo tá errado. Você está vivendo não tá certo. Sim, ela no caso... Então a pessoa não aceita. Mas como Deus deu isso a mim, eu tenho a responsabilidade da palavra ser pregada. Então normalmente eu falo sobre coisas que eu vejo na Bíblia que é errado, como coisas de, sabe, beber, fumar... Todos esses tipos de coisas que é abordado hoje em dia, que a nossa geração está muito envolvida, a gente tem que abordar. Porque a gente precisa ensinar. Se Deus deu Deus permitiu que a gente fosse esse porta-voz, a gente precisa falar a verdade, né? Nós precisamos transmitir, né? O Exatamente. que é correto, né? Infelizmente, igual você falou no caso, tem muitas pessoas que estão seguindo até pessoas erradas. Que, igual você falou, só para aparecer. Exatamente. Só quer a mídia para aparecer e não quer transmitir o verdadeiro evangelho. Exatamente. Porque tem medo também, né? Exatamente. Quer ver, o ponto que você falou da ansiedade também, às vezes leva muito a isso. Às vezes o povo segue isso, eu tô falando até no meio cristão, viu? Porque eu conheço, segue pessoas que não é cristã. E de fato aquela pessoa não tem nada para oferecer. Infelizmente, ela não tem nada a oferecer. Então ela vai mostrar o engajamento dela, vai mostrar o que ela compra, onde ela viaja, o que ela faz e aquilo. E a gente dentro da nossa casa vai assistir aquilo, vai ficar... O nosso pensamento fica, um dia eu quero ser, um dia eu quero ter, um dia eu quero fazer. Só que às vezes a realidade é totalmente outra. E a pessoa começa a se iludir nisso. Sim. Aí é quando começa a entrar na nossa mente, nossa, a pessoa tem e tal, a pessoa faz. Mas o Instagram... Começa a falsa esperança, né? A internet é uma mentira, a pessoa não vai mostrar os problemas dela. Ela não vai chegar, vai mostrar o que ela tem que fazer, o boleto que ela tem que pagar, o que deu problema, o que deu errado, a briga que teve na família, algo... Não, ela vai mostrar tudo do bom e do melhor, a viagem, dinheiro, roupa, carro que compra, tudo isso. E a pessoa começa a ter uma ilusão. E essa ilusão é que um dia ela possa ter, mas na verdade não é bem assim. A gente sabe que em tudo que a gente começa a ter, tem que ter aquela luta, pra ter a conquista, né? Sim. E a nossa geração hoje em dia está sendo levada a pensar que tudo é muito fácil, mas na verdade não é tudo muito fácil, não. Não dessa forma, né? Sim, como pessoas caso, vazias normalmente apresentam, né? Dizendo no assim. caso, tem um processo, né? Tem um processo. E na verdade ela quer viver o propósito, então no caso... Sem qualquer tipo de esforço, né? Sem qualquer tipo de... processo. Exatamente.
Sem ler aquela passagem, preguiçoso vai ter com a formiga, né? Sim, porque primeiro pra você tá lá em cima, tem um trabalho. Eu costumo também trazer uma mini parábola, né? Pra ficar mais fácil do entendimento, que na verdade as pessoas não querem subir de escada. Exato. Ela quer subir de elevador. Exato. Porque elevador sobe muito mais rápido também. Exatamente, né? é muito mais fácil. Então ela quer entrar no elevador, apertar o andar, subiu. Fácil. Agora a escada não. A escada você sobe degrau por degrau. Exatamente. Alicerce, alicerce. Exatamente. E também pode entrar também a fé, né? Porque aí no caso, se não tiver o próximo degrau pra você pisar, E aí? você vai ter que pisar acreditando que Deus vai pôr o próximo degrau. A fé é exatamente Então isso. entra nisso. Tem que subir de degrau em degrau. Exatamente. Se eu fosse deixar uma mensagem hoje pro povo, eu deixaria essa mensagem. Não queira subir de elevador. Tenta subir de escada, porque a escada ela vai trazer a experiência para você. A escada ela vai trazer a fé que você precisa ter. Exatamente. Então nós precisamos de hoje, igual você falou. Os jovens estão muito ansiosos por conta disso. Falsos pessoas ensinando, doutrinando eles de Exatamente. maneira errada. De maneira falando que pode alcançar rápido, pode estourar rápido. E se alimentam nós disso. sabemos que não é assim que funciona. Não é bem assim que Tem que funciona. ser de pouquinho a pouquinho. Não é né? bem assim que funciona. Tem que ter aquele processo, né? Como você disse, o ensinamento da escada aí. Conforme você vai subindo. Conforme você vai subindo aos poucos, né? Exatamente. Nós também tem um quadro aqui no nosso podcast. Vou estar explicando mais ou menos, que é o nosso primeiro episódio, né? Nós vamos estar explicando mais ou menos esse quadro. Esse quadro ele leva até o próprio nome, entendeu? Com o título do próprio nome pra gente, entendeu? Leva o próprio nome. Opa, obrigado. Fica à vontade. Nós leva esse próprio nome de Será que pode? Porque eu tava com o pensamento pros jovens, né? Porque às vezes os jovens pensam, será que pode isso? Será que pode aquilo? Será que não pode isso? Será que não pode aquilo? Aí nós fazemos a pergunta pro convidado e o convidado nos responde, né? Será que pode? Ou será que não pode? Aí fica com você. Amém. Pode mandar abraço aí. Pode mandar pra Que eu ver que dá. pergunta. Oxe, Dá lugar aí, Vaza. Eu vou dar lugar lanche aqui. aí. Lanche bem preparado. É tudo pra você, se conseguir. glória. Se Briga conseguir. não, hein, que eu comprei o pai e porque filho eu sei Espírito que nós não bebemos, né? Mas nós comemos Mas comer, muito. come. Então nós comemos muito. Então dá lugar aí, Vaza, na terra. Então vamos entrar nesse quadro agora. Será que pode? Que leva até o próprio nome Vamos lá. que Deus colocou no nosso coração de colocar. Será que pode? No caso, você deu uma entrada e falou da bebida, Sim, do cigarro, do vício. sim. O que você acha sobre isso? Será que pode beber? Será que pode fumar? O que você acha, na sua opinião, sobre isso? Olha, as pessoas, elas costumam muito usar aquele versículo, não vos embriagueis, né? Sim. E elas começam a criar um certo parâmetro, né? Pode beber, só não pode se embriagar. Pode beber, mas não pode se embriagar. De fato, a palavra está escrito isso. Só que tem um sério problema. Vamos supor que a pessoa já viveu isso, né? A pessoa já viveu isso. Já saiu de uma vida influenciada sobre isso, sobre drogas, sobre bebida, né? Vai para o evangelho é mudança. O evangelho é mudança. Então, você larga tudo que um dia você viveu, você teve, para viver uma vida nova em Cristo. Então, quando você está vivendo uma vida nova em Cristo, eu acredito que você não pode trazer aquilo que você vivia para uma vida nova em Cristo. Aí vamos supor que você viveu isso no passado da bebida. Aí você vai beber de novo, você vai voltar para o mesmo lamaçal de novo, para poder talvez trazer de volta memórias daquilo que você viveu e acabar voltando para aquilo. Outro ponto, nunca vivi, nunca bebi, mas a Bíblia não me proíbe também. Só não posso se embriagar. Você conhece seu limite? Uma latinha, será que não vai te embriagar? Você tem um autocontrole? Você tem seu autocontrole? Exatamente. Então você tem que começar a perguntar isso, né? Eu sei meu limite? Se eu beber, eu vou acabar voltando, retornando aquilo que eu vivia. Cara, lutou tanto pra largar aquilo que era do velho homem, pra na nova criatura querer trazer de volta. Eu acho assim, a pessoa tem que ter um, né? Sim, Vamos de fato largar tudo? Vamos fazer como o Pedro? sim. Largar tudo, deixar o barco, deixar o peixe e ir embora? E seguir a Cristo e viver aquilo que ele tem. Sim, interessante. Então seria uma negativa, hein, rapaziada? É. Não pode. Não pode. Não pode. Não pode. Esse daqui ele deu uma negativa. Não pode, isso não pode. Exatamente. E outra pergunta também no caso,
O que você acha também seria no mesmo nicho, né? Porque seria sobre as baladinhas gospel. Oh, meu Deus. Porque é um assunto que o povo... Infelizmente, o que tá rodando é isso, né? Exatamente. Eles têm muita dúvida sobre isso. Eu posso ir pra uma baladinha, eu posso ir pra festinha de um amigo, que não é não crente, entendeu? Sim, Será que pode? Eu olhando Cristo, eu não vejo Cristo de forma alguma limitando quem andaria perto dele da forma que ele se aproximaria da pessoa. Mas eu vejo Cristo não sendo igual àqueles que ele andava. Então, na verdade, o que acontecia? Quando Cristo tinha a oportunidade de andar com aquelas pessoas que não eram, de fato, conhecedoras daquilo que ele estava pregando e começavam a passar a conhecer, não era Cristo que era influenciado. Cristo influenciava. E toda vez que Cristo chegava próximo de Cristo, a pessoa começava a ter uma mudança. Então essa história de baladinha gospel, de você na festa de amigo, não sei o que e tal. Festa de amigos, tá? Que você foi convidado, gosta muito da pessoa, mas a pessoa não é cristã. Sim. Eu acredito que a pessoa possa ir, sabe? A pessoa pode ir, lógico, dependendo de tudo que vai ter. Avalie o que vai ter lá dentro, né? Que não é todo o ambiente que você pode estar também, né? Dependendo do que vai ter. Mas seja alguém que influencia. Aonde você chega, você leva Cristo ou você é totalmente influenciado pelo ambiente? Né? Isso no caso de festa. Agora, a baladinha gospel eu sou totalmente contra. Não acredito que seja um meio para trazer jovem. Isso, de fato, isso é minha opinião. Eu sou muito contra esse tipo de coisa. Não vejo necessidade. Mas para mim me chegar a Cristo eu preciso ter... Não vejo necessidade. Eu acho que Jesus é o suficiente. Não tem essa de você querer colocar coisas, não. Aqueles que conhecem a Cristo, ele de fato é transformado. E ele de fato reconhece que não precisa de mais nada. A gente costuma ouvir bastante, né? Que a gente tem um buraco e é o espaço exato de Cristo. Então você não precisa de outras coisas para se preencher. Cristo é totalmente aquilo que você precisa. E ele começa a se transformar. Eu sou totalmente contra, não aprovo. Não aprovo. Minha opinião. A questão das baladas, não aprovado. Não aprovado. Não aprovado. Agora, em questão da festa, que a pessoa for íntima sua, se você quiser ir também ser a palavra viva naquele lugar, a pessoa tá bebendo, a pessoa tá fumando, mas você tá lá bebendo sua água. Exatamente. Você tá lá comendo seu lanche. Exatamente. Você não precisa se misturar. Exatamente. Você está no ambiente, mas não se mistura com o ambiente. Acontece muito isso hoje em dia, né? Às vezes a própria família mesmo. Tem gente, familiares, né? Tem gente que não tem a família igual. Eu sou único, a minha casa é a única cristã de toda a minha família. Então eu tenho uma parte da família umbandista, uma parte da família católica. Então quando tem aquela reunião, todo mundo se reúne, infelizmente a gente não pode sair ditando o que eles devem fazer, porque a grande maioria, né, eles são dessa vida. Então eles bebem, eles fumam, falam palavrão. Então tem isso. Agora o que não pode é eu deixar de falar de Cristo naquele ambiente, sem ser um chatão também, né? Não precisa disso também, mas que eu não leve Cristo de alguma forma naquele ambiente e que eu também não seja influenciado aquilo, entendeu? Então não tem problema nenhum você estar ali. O problema é o que vai acontecer, a influência, como que vai ser, o que vai acontecer, né? Às vezes a gente, ainda mais novos convertidos, né? Será que eu posso ir na festa dos meus parentes? Lá tem bebida e tal. Você vai beber? Não vai, né? Então não tem problema nenhum, né? Você falando, você veio na minha memória, Jó, né? Porque Jó, ele se desviava do mal. Exatamente. Ele vai falar que ele desvia do mal. Exatamente. E eu costumo usar essa parte que ele fala que desvia do mal, dizendo que se eu não consigo, se eu tô ali, eu tô vendo que tá uma rodinha de bebida, tá uma rodinha de vícios, que eu já tive esse vício e não quero voltar pra ele, aí eu tenho que fazer o quê? Exatamente. Aí você tem que se afastar. Aí eu me afasto e desvio do mal. Porque eu sei que se eu passar por aí, eu vou estar propício a cair. Exatamente. Então, faço do mal. Paulo ele vai dizer, né? Eu tenho um bem, eu quero fazer o bem, mas não faço. E o mal eu acabo cometendo, né? Sim. Isso é um fato. E o Paulo também vai dizer que o pecado está impregnado na nossa carne. Então a gente tem que tomar cuidado. O nosso eu, ele não é morto somente no dia do batismo. Ele é morto todos os dias. Você tem que todo dia matar ele. Todo dia vai surgir um desejo, todo dia vai surgir uma vontade. Não é porque você foi liberto da bebida que você vai ser... Se você não permitir que Cristo trabalhe em você, lógico, né? Não quer dizer que você não vai lutar contra isso pro resto da vida. Todo dia você vai ter que falar não. Todo dia você vai ter que dizer, não quero.
Isso é em caso de bebida, em caso de várias situações, sabe? A pessoa acha que chega a Cristo, limpa por completo, igual o caso de homossexualismo. Todo esse tipo de coisa, as pessoas acham que vai ser arrancado de uma raiz, né? Não, aquilo é uma luta constante, né? É uma coisa que acaba você lutando o tempo todo e as pessoas, às vezes, por não reconhecer isso, acabam se frustrando. Fala assim, eu vim a Cristo, mas estou com o mesmo sentimento, mesmo desejo, mesma vontade, sabe? Só que isso é uma luta constante, todos os dias. E aí veio também uma palavra na minha mente, aquela palavra que fala, aquele que está de pé, toma cuidado. Tome cuidado para que não caia. Exatamente. Infelizmente, nesse ano, não vou falar nomes para não polemizar, exatamente, né? Só que para não ser também antiético, mas eles caíram, né? Não conseguiram vencer essa luta, entendeu? Então seria até uma amostra das pessoas que nós podemos olhar, ver que eles caíram e ir para o outro caminho, né? Exatamente. Cara, tem uma passagem que eu gosto muito de Paulo, que ele vai dizer assim, quando olho para mim, eu encontro a natureza do velho homem, né? Ele vai escrever as cartas aos romanos, né? E aos romanos eles vão entender isso. Ele vai dizer assim, encontro em mim a lei do pecado, a lei do pecado de morte, né? Do homem de morte. Encontro um homem de morte em mim. Quando Paulo ele vai dizer isso, ele vai estar dizendo sobre uma lei que os romanos tinham naquela época. E essa lei era o quê? Se eu pegasse e matasse você, eles iam me pegar, eles iam me amarrar numa árvore, aonde todo mundo pudesse ver. Eles iam pegar você, que estava morto, e ia amarrar você em mim. E ali naquela árvore eu ia ficar durante 3 dias. Essa era a lei dos romanos, porque eu assassinei você. Então eu ia ficar com você amarrado, isso era testa com testa, nariz com nariz, boca com boca, tudo junto. 3 dias. Se eu sobrevivesse, no caso que eu estava vivo, se eu sobrevivesse, eu seria liberto e estava paga a minha lei. Só que eles sabiam que não sobrevivia. Por quê? A pessoa, quando ela começa a entrar no estado de putrefação, o oxigênio em volta começa a ser cortado. Os vermes que tá passando do nariz a pessoa começa a entrar em putrefação, começa a sair os vermes dela. Então começava a passar pro nariz do vivo, passar pela boca, então acabava matando aquela pessoa também. Sim. É por isso que Paulo vai dizer, encontra em mim a lei de morte, né? Sim. O homem de morte, né? A lei de morte dentro dele. Por quê? Porque é exatamente isso que a gente vive. A gente, depois que passa pela água do batismo, a gente matou alguém. E esse alguém é o velho homem. E ele vive grudado. E ele tá amarrado em nós. E ele todo dia quer viver. Todo dia ele vem tentar... os vermes dele tenta de novo nos... Tem até um louvor que é do Thales Roberto, né? Que ele fala, né? Mas eu escolho Deus, né? Mas eu escolho Deus, exatamente. Isso. Porque todo dia o pecado ele vem bater na porta. Vem. Todo dia ele vem atormentar. E até pro nosso meio, assim, dos jovens, né? Porque, na minha opinião, no caso, eu acho que pra viver hoje em dia, assim, do jovem, ele tem que ter firmeza. Ainda mais o jovem, né? Vamos falar a verdade? Firmeza. Ainda mais o jovem, né? Porque tem uma porta muito larga aí sendo apresentada. Porque como nós estamos na internet, vamos usar o meio da internet. Assim como você falou que nós podemos usar isso para alcançar almas, nós podemos usar isso para se perder também, né? Vamos falar a verdade? O adversário também usa. O adversário também usa. Ele alcança também as almas dele, né? Ele também tem o mesmo intuito. Ele também quer. Quanto mais pessoas ele levar ao inferno, para ele é melhor. Então ele também tem esse intuito. Então ele tem também aqueles que ele usa para poder atrair para o reino dele. Infelizmente, como bebida, balada, prostituição, sabe? Tudo isso. Ele também trabalha. Né? Ele também trabalha. Sim. Nesse meio. Então, em questão de baladinha, desaprovado. Não, também. Tá, desaprovado. Não concordo. Tá certo. E entrou numa opinião que também é a mesma. É a mesma também da minha. Eu também não concordo. Porque não é todo ambiente que nós podemos entrar, né? Exatamente. Entendeu? Não é todo ambiente que nós podemos estar, infelizmente. Nós temos que influenciar, né? Fazer a diferença. Fazer a diferença. Na verdade, as pessoas têm que olhar pra nós e ver Cristo em nós, né? Exatamente. Imagine uma pessoa vendo Davidson, meus seguidores vendo Davidson numa balada. O que eles vão pensar, né? Sim. O que eles vão pensar? Vão olhar. Até quem concorda. Sim. Até quem concorda sobre balada gospel vai olhar e falar, o Davidson? Tá vendo como sabe que é errado? Na hora de julgar, de apontar. Mas o Davidson... Aí pega, tá vendo? O que ele tá fazendo lá? Exatamente. É nessa daí que pega. Aí que pega, porque fala, nossa, ele tava lá, então sabe que é errado, que não pode. E sem contar a influência pros outros, né? Sim, isso mesmo. Traz a internet pro meio de influência,
Mas você tem que tomar muito cuidado também, porque você tá em evidência, né? Então, em evidência. Tudo que faz, as pessoas tá sempre olhando. Qualquer coisa que posta, uma música de fundo. Nossa, às vezes eu postei um vídeo, eu não sabia. Na verdade, eu não conheço, né? Sim. Então, não teve uma batida, só que não era de funk, mas era uma batida que tava em alta. E eu utilizei ela no meu vídeo de fundo pra poder trazer aquilo que eu estava gravando, né? Então eu não sabia, era uma batida normal, não era de funk, né? Era só uma batida. E quando eu comecei a ler os comentários, nossa, um cristão usando batida de funk, aí eu tive que ir lá escutar, né? Sabe, a gente não presta atenção nisso, eu tive que ir lá escutar o vídeo pra ver. Mas você vê como as pessoas já vêm com o dedo apontando já? Olha aí, ó. Sim. Tá fazendo tal. Era isso que eu ia te perguntar agora. A próxima pergunta seria essa. Pode mandar. A próxima pergunta seria essa, porque com o mesmo jeito nós temos que andar com sabedoria, também tem os dedos que apontam. Tem os dedos que apontam, o tempo todo. O tempo todo. O tempo todo. Eles vão sempre tentar achar alguma coisa que você tá fazendo de errado. Pra tentar usar isso Pra tentar usar contra você. Exatamente. Eles vão sempre fazer isso. Sim. E isso acaba sendo até chato também, né? Desanimando um pouco, né? A gente que é cristão conhece bastante pessoas, né? Que acabam desanimando mesmo e param de fazer. Eu tenho um amigo meu que hoje ele tá lutando contra um sério problema psicológico, porque de tanto que por ele ser atacado nisso, sabe? É a todo momento ser bombardeado. Porque o intuito é levar Cristo. Mas o tempo todo tem comentário ofensivo, né? A gente oculta, mas às vezes não consegue, às vezes é muito comentário, mas tem comentário ofensivo, tem falando sempre de alguma coisa, manda uma mensagem no direct. Então a gente tem que estar sempre blindado para que a gente não fique focado nisso, sabe? Sim, mas focar naquilo que Cristo está. Em todos os lugares, então, tem um hater, né? Tem um hater, em tem tudo. Tem o famoso hater, tem um hater em todos os lugares. Até no meio gospel também tem uns haters também gospels aí, que critica, que fala mal do trabalho. Tem. Que persegue, né? Tem aqueles também que são do mesmo meio, não fazem, mas critica quem faz. Meu Deus. Tem sempre isso. Não faz, critica quem faz. É forte. Sempre tem. Então crítica sempre vai existir, né? Sempre vai existir. Infelizmente, os dedos que apontam sempre vão existir. Infelizmente, vou compartilhar algo, né? Sim, Esses dias eu fiz um evangelismo e tal. Sim. E falei, né, e fui contar sobre aquilo que no próprio Instagram, né, que a gente tava fazendo e tal. A gente levou um bilhete pra uma menina e a gente entregou o bilhete e saiu fora, né? E a gente continuou gravando ela de longe, a pessoa. A menina não parava de sorrir o tempo inteiro daquilo que ela tava lendo. Ela tava numa alegria, numa felicidade imensa daquilo que ela estava lendo naquele bilhetinho. A gente ficou tão feliz com isso, tão feliz, que a gente postou a reação dessa pessoa. Mas por que a gente posta? Incentivando, deixa eu colocar aqui, incentivando a pessoa a fazer isso também, sabe? Porque a gente é influenciador, então a gente tem que incentivar as pessoas também a falar de Cristo e a fazer a mesma coisa. E eu postei. E eu escutei de uma pessoa que é do mesmo meio e disse assim, só faz isso pra aparecer. Sendo que, na verdade, você tá mudando o dia de uma pessoa. Exatamente. Eu consegui fazer uma pessoa ser alcançada por Cristo naquele dia. E eu postei. Nossa, eu recebi muitas mensagens falando, nossa, que legal. A reação dela, a reação da menina foi tipo... Ela só não pulou porque ela tava trabalhando ali, sabe? Mas ela ficou muito feliz. Ela largava o bilhetinho, ela ia fazer uma coisa, ela voltava, ela lia o bilhetinho de novo. Então, quer dizer, ela foi alcançada de alguma forma. E eu incentivei as pessoas no meu Instagram a fazerem isso também, sabe? Eu postei que eu fui fazer evangelismo com os amigos. Aí a pessoa do mesmo meio, falou assim, tá fazendo isso só pra aparecer, só pra poder postar, ter conteúdo. Então, quer dizer, não reconhece que a gente tá fazendo alguma coisa pro reino. Mas aí você olha pra vida da pessoa também não tá fazendo, entendeu? aí você fala, tá parado. Tá parado, entendeu? Tá estacionado. Estacionado. Mas é assim. Tá com poeira. Aí você tem que virar pra pessoa e falar assim, faz o seguinte, sacode a poeira. Levanta. Coma. Exatamente. Bebe. Porque a sua caminhada também é longa, filho. A caminhada também é longa. Você consegue fazer também. Exatamente. Né? Isso que a pergunta também que eu te fiz também, e foi legal você ter contado uma experiência pra gente, porque nós também aprendemos, né? Nós também estamos chegando agora nesse meio de influenciamento, de internet, acaba aprendendo, né, com isso, né? Exatamente. Aprendendo com uma experiência sua. E às vezes até um amigo, né? Sempre. Olha, eu vou falar... Vou falar uma verdade, você é muito mais incentivado por quem não é
do seu meio do que pelos que é. Você é muito mais incentivado. Muito mais incentivado. Porque tem muitas pessoas no nosso meio, isso eu falo às vezes de família e tal, da própria igreja. Infelizmente existe isso. Não deveria. Mas existe sempre alguém assim. Que não te incentiva, sabe? De forma alguma. É isso que uma pergunta que eu queria te fazer também era sobre, tipo, qual é o que você pode traçar pro jovem, por exemplo, igual você falou, ela veio no meio, por exemplo, só minha família, ela é cristã, o restante não são. Como é que é conviver? Qual é o conselho que você pode dar pra pessoa ela conseguir conviver com isso, entendeu? Olha, eu costumo sempre, quando a pessoa me pergunta assim, às vezes eu recebo muita mensagem falando assim pra mim, eu sou o único cristão da minha família. E às vezes, igual, eu só tenho minha casa como cristã, mas tem muita gente que não tem a família inteira e nem a casa. Mais difícil ainda. É mais difícil ainda, é pior ainda, é só a pessoa. Só que um dia eu também passei por esse processo. Minha mãe também não, ela veio comigo, só que a minha mãe desviou totalmente e eu continuei nesse caminho de Cristo, né? E eu lembro que eu orava muito mesmo. E Deus falava demais usando as pessoas através da revelação, da palavra, falando assim, Deus vai alcançar sua casa, Deus vai alcançar sua família. E eu cria naquilo ali fielmente, acreditava muito naquilo que Deus ia fazer. A primeira coisa que eu peço pra pessoa, nunca deixe de orar e nunca deixe de acreditar que Deus ele pode transformar sua casa. E isso eu estendo à família também. Porque por mais que, igual na minha casa, eu tenho tias umbandistas, eu tenho tios umbandistas, eu tenho total respeito, eles têm o total respeito comigo. Quando eles vão conversar comigo no WhatsApp, eles normalmente falam axé, né, pra tudo. Mas quando eles conversam comigo, eu falo alguma coisa, Deus abençoe eles, amém. Sabe, tem aquele respeito, eles não ficam uma coisa de debate. Uma coisa que você nunca pode abrir mão é exatamente da verdade. Então não é porque é da família que você não fala a verdade. A verdade ela tem que ser dita. Doa a quem doer. Sabe? Eu sempre costumo dizer, não seja chato, mas não esconda a verdade. Então não tenta passar a mão, porque é tio, porque é tia. Não tenta passar a mão. Solta a verdade, vai embora, vira as costas, tá tudo certo. Entendeu? Não bate boca, não é, mas soltou a verdade, tá tudo certo. Mas o que eu incentivo muito os jovens quando eles falam isso pra mim, que só tenho minha família, eu só tenho minha casa cristã, não tenho mais ninguém, eu sou o único cristão, eu falo sempre, ore. Acredite no poder da oração. Que ela tem chaves pra mudar e transformar qualquer situação dentro da sua casa. E pessoas serem libertas, pessoas serem alcançadas, vidas serem transformadas através do poder da oração. Eu falo isso e eu normalmente quando eu prego, eu vou falar isso aqui com total liberdade, porque minha mãe, normalmente quando eu prego, minha mãe tá sempre presente, ela escuta isso e ela totalmente aprova. Minha mãe, ela saiu da igreja e ela totalmente se desviou, foi viver uma vida assim, que ela, hoje em dia, ela não consegue mais viver, né? Mas você vê que era uma vida tão dominada pelo mal, que ela começou a não parar mais em casa, sabe? De tanta festa e tal. E minha mãe, ela se desviou totalmente de Cristo, a ponto de nem acreditar mais. E eu falava assim, Senhor, como que eu vou incentivar minha mãe a conhecer a Cristo, sendo que ela nem crê mais no Senhor? E eu ficava muito com isso na minha cabeça. Meu padrasto, ele virou um usuário de droga, né? E ele chegava 2 horas da manhã totalmente possesso. Quantas das vezes não, uma vez aconteceu, eu estava orando um pouco antes deles chegarem em casa, e toda essa situação. Ele, possesso ali, ele chegou na minha cara, né? Ele virou de lado, mas direcionado a fala a mim, e ele disse assim, você vai orar por ela até quando, se nada resolve? Então, quer dizer, o adversário... Afrontando já. Afrontando. Então, existe também mas ele foi muito burro naquela hora. Eu falei, se você tá escutando o que eu tô falando, imagine o pai, que os ouvidos dele não estão tampados para que não ouça o meu clamor. Falei, então eu sei que Deus uma hora ele vai operar de alguma forma. Então, independente da afronta que o adversário levante sobre a sua casa, entenda uma coisa, a tua oração tem o poder de transformar. E hoje em dia a minha casa toda serve ao Senhor. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Pra glória de Deus. Sim, isso é muito bom. São experiências, né, que você pode transmitir, que você pode contar. Exatamente. Para outras pessoas que estão passando por isso hoje.
saber o que elas devem, o que elas podem fazer Exatamente. para conseguir passar por esse problema, né? Exatamente. Porque eu costumo dizer também que, no caso, o dia mau ele vem e ele passa. O dia bom ele vem e ele também passa. Ou seja, o dia bom e o dia mau ele passa. Então pode ficar tranquilo. Se você está no dia bom, uma hora o dia mau ele vai chegar. E você tem que estar preparado para o dia mau. Exato. E se você está no dia mau, não se preocupe que o dia bom ele também está chegando. Uma palavra de Deus que ele fala assim que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Ou seja, a noite toda de madrugada você pode estar orando, clamando, o inimigo te afrontando. Só que você teve sua alegria pela manhã, a sua alegria chegou. Exatamente. E Eclesiastes 3 diz que é um tempo determinado para todas as coisas. Quando chegar o tempo de Deus entrar na sua casa e mudar tudo, trazer a transformação, essa é a hora e pronto, acabou. Ninguém muda. Ninguém muda. O adversário pode levantar o inferno todinho, que não adianta. Não adianta. Não adianta. Não tem força para lutar. Não tem. E Deus, ele transforma. E é bom que isso seria uma prova viva, né? Que Deus ele transforma, né? Que Deus, ele transforma. Deus, ele transforma assim, ele tira lá do lamaçal e traz a vida de volta. Também eu ouvi um post seu que eu também achei interessante, que você postou quando você era criança, você estava se batizando. Isso. Aí você estava se batizando e aí eu falava que, no caso, que você não iria pra frente, que você não iria continuar. Sim, sim. Eu ouvi aquela frase que eu coloquei, eu ouvi muito da minha família. O povo da minha volta falava assim, porque meu pai, né, o meu pai, ele era um alcoólatra, né, usuário de droga. A minha mãe também, minha mãe me teve muito jovem, ela tinha 15 anos quando ela me teve. Então, quando eu nasci ela tinha 15 anos, então ela estava numa vida totalmente conturbada, ela tinha sido expulsa de casa, né, porque ela ficou grávida, o meu avô não quis aceitar ela dentro de casa. Então, minha mãe morou na rua, sabe? Então, ela dependeu da ajuda dos outros, então ela acabou seguindo um caminho, porque assim, o mundo também acolhe. Sim. O mundo também abraça. Então ela foi levada para esse meio. Então, nesse meio que ela foi levada, as pessoas olhavam para mim e falavam, coitado do filho dela. O filho dela vai ser, ou vai ser igual a mãe, ou vai ser igual ao pai. É isso que eles falavam. Olhando os pontos ruins, né? Olhando, porque minha mãe também foi usuária de droga, né? Minha mãe também foi usuária de droga. Ela chegou a ter overdose, enfim, acabou. Sim. Então, as pessoas à volta olha o cenário, né? Ela olha o cenário e julga exatamente a sua história com a história de antes. Sim. Então elas acham que há uma continuação. E infelizmente, se você não se posicionar em Cristo, há uma continuação. Só que quando Cristo me alcançou, quando eu falei aqui no começo, quando eu tinha 9 anos, que ele me alcançou, ele me abraçou e disse, eu tô te dando um abraço que o seu pai nunca te deu. Ele me trouxe essa paternidade, ele me trouxe ele me tirou de ser órfão, sabe? Não sou mais órfão. Trouxe o alicerce, né? Exatamente. Aí eu comecei, a minha história começou a ser mudada e aquilo que as pessoas diziam sobre mim acabou a passar sem nada. E você vê, aquilo me incomodava tanto das pessoas falar, que aquela frase lá que eu coloquei no vídeo, Deus falou comigo. Deus disse assim, a caneta da sua história não está na mão das pessoas que estão dizendo isso. Não está na mão delas. Está na minha. E ele foi a sua força, né? E ele foi seu alicerce. Exato. Ele foi totalmente. Eu comecei ele te sozinho. Pegou pela mão mesmo. Ele pegou no colo mesmo. Eu vou dizer, ele pegou no colo e me levou. Caminhou um bom caminho comigo até que eu tivesse firmeza nas minhas pernas e conseguisse caminhar do lado dele de mão dada ali. Sim. E ele foi meu alicerce. E o legal é que através do seu testemunho, através do seu concerto com Cristo, que conseguiu levar Exato. Sua casa. A minha casa foi. Então, a minha mãe não acreditava mais em Deus. Sim. Minha mãe não acreditava zero em Deus. Falava de Deus pra minha mãe não gostava de ouvir. Pra ela, minha mãe não... Entrou a incredulidade na vida dela. Né? Exato. E eu ficava muito mal com aquilo. Só que eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Tudo que eu vivo hoje não era pra mim viver. Porque a timidez é um sério problema. Então, quer dizer, pra mim fazer vídeo na internet, cara, não existe isso pra mim. Eu pregar, nossa, eu pra fazer um trabalho na escola com 3 pessoas me assistindo, eu faltava morrer. Então, quer dizer, eu sempre tive muito problema com timidez, muito forte. Isso foi um processo de oração na minha vida também, pra Deus tirar isso de mim. Eu lembro que eu ficava, Deus, eu sou muito tímido, Deus, eu tenho um sério problema, e o Senhor fica me fazendo tanta promessa que vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer aquilo, e eu fico, tipo, olhando pro meu cenário agora, né? E pra mim, não tem cabimento nenhum.
E minha mãe reconhece isso de mim, sabe? Porque ela me levava nos lugares, ela via como eu reagia, falava com as pessoas, sabe? Não conversava muito. Eu tinha esse sério problema, eu era muito fechado. E um dia, estava na igreja, eu com 16 anos, estava paradinho, era uma campanha de jovens, eles estavam fazendo uma sala de oração. Levanto o Davidson no poder, fui batizado no Espírito Santo. Nossa, que bênção. Minha mãe estava no culto nesse dia, não sei nem por que ela foi, não lembro. Mas ela resolveu ir. Fui batizado no Espírito Santo, naquele dia. Deus já te tomou? E Deus me tomou naquele dia, na primeira vez na profecia. Eu entreguei uma profecia pro presbítero da igreja. Sim. E minha mãe viu. Minha mãe não falou pra mim. Depois uma irmã veio pra mim e falou assim, David, isso depois de um mês mais ou menos. David, e minha mãe voltou pra igreja. Você reconciliou? Voltou Mas pra no igreja. mesmo dia você reconciliou? Foi na outra semana. Na outra semana. Aí Quero voltar. Voltou. Acabou a incredulidade. A irmã chegou pra mim e disse assim, David, posso te contar uma coisa? Falei, pode. Sabe o que a sua mãe falou pra mim? O quê? Ela disse pra mim assim, eu conheço meu filho. E eu sei que jamais ele teria feito isso. Se não fosse realmente um poder sobre ele. Aí foi quando minha mãe voltou a crer em Deus. E foi quando aí Deus começou a falar com a minha mãe. Então Deus usou esse cenário. Ela viu isso. Sabia que... Nossa, eu pra levantar a mão pra dar glória a Deus, eu não levantava. Sim. Você tem noção. Eu sou pentecostal, eu dá vontade de te falar até hoje em mistério aqui, porque a palavra de Deus fala, né? Onde tiver 2 ou 3 em seu nome, ali ele se faz presente. Se faz presente. Eu sinto a presença de Deus nesse lugar mesmo. Glória a Deus. Quando você fala assim, Deus é na sua vida, assim, eu pra creio. você falar. Aí minha mãe foi tomada nisso e hoje em dia ela tá aí. Isso já faz mais de 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, faz 6 anos que a minha mãe retornou a Cristo. E hoje em dia eu e minha casa estamos servindo ao Senhor. Deus seja louvado por isso, né? Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Porque ela reconheceu, ela estava incrédula. Sim. Aí Deus mostrou aquele cenário, fez aquele cenário mostrar para ela que você sozinho com as suas forças não conseguiria. Exatamente. Mas havia um Deus. Sim. Que através de você conseguiria chegar. Porque não tinha ninguém melhor que a minha mãe para me conhecer. Sim. E saber que jamais eu faria aquilo. Jamais, jamais. Por mim mesmo, sabe? Quando ela viu, a irmã me contando, ela disse, sua mãe ficou impressionada. Sua mãe não acreditava. Aí a minha mãe começou a retornar a origem dela do início, sabe? Daquilo que ela estava vindo e acabou no meio do caminho criando a incredulidade. Sim. Isso aí é muito bom quando eu ouvo essas palavras, porque também já até fortifica a nossa fé, né? Ela restaura a nossa fé todos os dias. É como nós começamos na conversa aqui falar, que nós vemos que o inimigo todos os dias ele vem desanimar, ele vem fazer que não dá certo. No caso, tentaram até furtar, no caso, né, meu veículo, né? Meu Deus. Antes disso acontecer, antes do podcast acontecer hoje. Tem sim as lutas, porque, igual você falou, o inimigo ele também sabe que nós vamos começar a usar as armas para uma pessoa ser alcançada. Pra pessoa ser então ele vai tentar impedir. Infelizmente. Mas só que o grandão da Galileia, né? Como não diz. adianta, não adianta. Só que tem um grandão. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não adianta, cara. Tem o grandão da Galileia que ele não dorme, né? Eu tava dormindo, mas só que ele tava protegendo o meu carro. Porque o meu carro, como não tem garagem na minha casa, ele dorme na rua, né? Eles estavam tentando furtar. Aí eles estavam tentando furtar. A moto passava pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo. Olhava pro carro, olhava pro carro do meu irmão e parecia que a pessoa não via nada. Deus parava do guardando. lado e não via. É por quê? Porque é Deus ele que faz, né? Deus ele guarda. Deus é maravilhoso. Deus é aquele que guarda, né? O adversário sempre ele vai tentar... As armas que ele tem, ele sempre vai tentar usar. E se Deus não guarda a cidade, em vão vigiar o sentinela. E vão vigiar o sentinela. Se Deus não guarda a cidade, essa é a palavra. em vão vigiar o sentinela. Exatamente. Então eu gosto de falar pra você, se fosse pelas minhas forças, não daria certo. Mas eu acredito que dá certo porque há umas forças superiores às nossas, né? Volta tudo que a gente tava falando, né? A graça de Deus, a misericórdia. Não, a gente é totalmente dependente dele. Sabe, quando Cristo morreu na cruz, a gente foi comprado por completo. Não tem essa. Não tem essa, de forma alguma. A gente deve tudo a Cristo, tudo a Cristo. Eu tenho até uma mensagem que eu gosto muito, que uma pessoa foi perguntar para um pastor e falou assim, pastor, eu queria muito vir pra igreja e tal, mas essa história de eu ter que dar 10% pra igreja, isso daí eu não concordo. Aí o pastor, verdade. Aí o cara começou a falar, não, é porque 10% é muita coisa, pra que isso, não sei o que, tal, meu dinheiro e tal. Aí ele falou, o pastor, é verdade. Aí quando ele disse que o irmão começou a murchar, o pastor disse pra ele assim, você não tem que dar 10, você tem que dar 100% do que você tem. É isso. Mas por quê? Porque ele te comprou por completo, não te comprou pela metade. Então tudo que você tem é dele, você é totalmente dele. Você estava na mão de alguém, que era o adversário,
Ele foi lá, te comprou, te tirou da mão do adversário, te tirou de escravo pra você ser filho dele. Senão você deve tudo. A gente é totalmente dele. Sim, eu também gosto de usar também, tipo, quem é do meio jurídico, Assim. no caso, vai entender mais. E também quem, no caso, não é também, for mais ou menos leigo, vai entender também. Porque, no caso, existe o promotor, existe o juiz, né? Promotor, juiz, e existe o advogado. Advogado seria Cristo. O promotor é quem? O acusador, O acusador. que é o nosso inimigo de nossas almas. E quem é o juiz? O juiz é Deus. Tem uma frase do Daisy Washington que ele fala que Deus é o juiz. E isso eu aprendi com um amigo meu. Isso eu aprendi com um amigo meu. E ele falou pra mim assim, você tá achando que tá difícil? Escuta essa frase. Assiste esse filme. Aí eu fui. Um abraço, Renato Malta. Doutor Renato Malta, um abraço. E ele falava nessa frase que o juiz é Deus. Aí as vozes perguntam, e por que ele é Deus? Porque é ele quem decide quem ganha e quem perde, não o meu inimigo. Aí as vozes vão te perguntar de novo, e quem é seu inimigo? Aí Deus vai te responder, ele não existe. Ele é somente a voz que distorce a verdade que eu digo. Meu Deus. Então eles vão sempre distorcer a verdade Uau. para chegar nos ouvidos de forma errada. Mas Deus, realmente, ele é o juiz. E se não for da vontade dele, não acontece. A palavra é e dele. se for da vontade dele, acontece. Então a última palavra sempre vai vir do Senhor. Exato. Provérbios vai dizer que, um dos caras mais sábios, ele vai dizer que muitos são os planos, os desejos do coração do homem, mas a resposta da boca ainda ela vem de Deus. Ela vem de Deus. É isso. É sobre isso. A gente vê que tudo, não tem nada que não está no controle. A gente volta até na passagem de Jó. Sim. Você vê, até o adversário para tocar na vida dele, Tocou ele em tudo. teve que pedir permissão. Pode tocar em tudo. Toca em tudo. Só não tira a vida dele. Mas A vida dele é minha. Mas Né? Meu É Deus isso. do céu, é lindo. é isso. Né? Então você vê, né? Não tem nada que possa escapar das mãos dele, como diz a própria palavra, né? Ele tem o domínio de todas as coisas. Ele tem o poder sobre todas as coisas. Tudo, Né? sobre tudo. Eu costumo dizer, tudo que nós olhamos, nós conseguimos ver Cristo, né? Tudo, todas as coisas. Todas você as coisas que nós olhamos, nós conseguimos ver Cristo. Nos mínimos detalhes, ao acordar até eu deitar. Aquela música diz, desde quando me levanto até eu me deitar, né? Eu Sim. cantarei a bondade de Deus que nos alcança ao acordar e até eu deitar. Como o salmista Davi diz, né? Deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Sim, se ficar aqui, nós ficamos diversos A gente vai mandando palavra aqui, ó. diversos versículos que confirmaria Tudo que a gente tá falando. Porque dele, por ele, para São ele. todas as coisas. né? São todas as coisas. E eu acho isso tremendo. Exato. Eu já vou também, vamos estar encerrando. Só que o último quadro do nosso canal, né, do nosso podcast, seria também uma mensagem. Eu queria que você trazesse para essa câmera aqui, produtor, essa câmera aqui. Ele vai dizer nessa câmera aqui uma frase, uma mensagem que você vai trazer para as pessoas que nos assistem, para as pessoas que nos seguem, para os jovens, entendeu? Amém. Para que eles possam, né, se continuar forte, continuar firme, para mudar os pensamentos dele, ou para continuar na linhagem dos pensamentos que ele já está. Sim. Levítico 6, capítulo 12, capítulo 6, versículo 12, diz assim: O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá a lenha nele a cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará as gorduras das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, e não se apagará. O que eu desejo a essa geração, o que eu desejo muito a essa geração, é que a todos os dias, a todo momento, a cada manhã, vocês venham buscar a Cristo e tirar a lenha que se queimou no dia de ontem e colocar a lenhas novas no dia de hoje, para que o fogo permaneça queimando todos os dias, porque o que eu vejo nessa geração, e eu costumo pregar muito para jovem e eu costumo dizer isso para eles, a gente vê uma geração que ela acaba vivendo de momentos, congressos, conferências, sabe? Começam a viver disso. Isso é maravilhoso. Só que não é só sobre isso. Tem uma vida devocional, tem uma vida de leitura da palavra, tem uma vida de oração, tem uma vida de Mateus 6,6, entrar no quarto, fecha a tua porta, fala com teu pai em secreto. Então, existe esses momentos também. Pra quê? Pra que a lenha ela continue sobre o altar e o fogo continue pegando. Então, é uma geração que tá vivendo momentos poderosos com Deus, desejando avivamento. Conferência, aí deseja avivamento, deseja Deus, deseja. Só que tem uma hora que isso vai começar a apagar. A linha começa a acabar.
e começa a ter cinzas. O seu propósito, tirar as cinzas que se queimaram, colocar a lenha nova sobre o altar para que o fogo permaneça queimando. Então o que eu desejo para essa geração é que essa geração não viva de momento, mas viva com foco na eternidade. E leve a sério uma vida de oração, busca e devocional todos os dias, para que consiga todos os dias renunciar ao próprio eu, a própria vontade, a própria carne. E uma oração que eu levo para minha vida todos os dias, ela se encontra em João 17:21, se eu não me engano, e ela diz assim: essa é a própria oração de Jesus. Para que eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Isso é nós. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és um em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O que eu peço a essa geração também é que nós venhamos ser um com Cristo e não mais um aí. Não mais um com Cristo. Porque de mais um já tem demais. A gente precisa ser um com Cristo e verdadeiramente transmitir Cristo a essa geração. Mais um que está fazendo tudo igual, tem muito por aí. Mas ser um é o diferencial. Então esse é o recado. Esse é o recado. Então o recado foi mais do que dado. E meus olhos enchem até de lágrima, porque com Cristo nós torna até uma pessoa emotiva, né? É verdade. Cristo, quando ele fala através da boca de um servo, nós conseguimos sentir realmente que é o próprio Deus que está falando, né? Porque isso é o significado do profeta, né? Porta-voz de Deus. Amém? Amém? Então, quero agradecer a todos que estão assistindo, tanto do podcast, tanto o pessoal do serviço também que nos acompanhou, que nos acompanha, que está dando uma força pra gente. Davidson, também eu queria te agradecer também. Muito Deus te abençoe pelo convite. Também já leva uma paz do Senhor pentecostal pro seu pastor. Amém. Um abraço para ele, que eu estimo muito ele, também gosto muito dele demais. Também já trago também as minhas condolências e agradeço a todos. E pode ter certeza que quarta-feira tem mais. Amém. E vamos estar aqui nesse propósito. E eu acredito que Deus ele pode alcançar a sua vida através da palavra. Como nós disse aqui, e ficou até marcado agora, que nós estamos vivendo uma geração do clique, né? Então vamos usar esse clique ao nosso favor. Muito obrigado, boa noite. Deus te abençoe. Amém.